Fala, profissionais, tudo bom? Estou aqui, Arilson Souza, com meu amigo Neto, para mais um episódio do Papo Limpo Cast, podcast semanal que nós falamos sobre assuntos relacionados à limpeza e à higienização. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que deixa muita gente com medo: impermeabilização. Fala, Neto, como é que tá? Boa noite, meu povo. Para quem não sabe, sou o Neto e hoje o assunto vai ficar um pouco polêmico. Pode ser que você não goste, mas eu não espero que seja isso. A gente não está aqui só para agradar. Para falar algumas verdades, entrar em contradição, falar o que ninguém fala por aí. E se você se identificar, tudo certo. Se não, paciência. É isso aí. Você tem todo o direito de concordar ou de discordar com o que a gente fala aqui. A ideia é a gente bater o papo. E lembrando que os comentários eles estão abertos, né? Você que está vendo pelo YouTube, você vai comentar aqui o que você acha sobre esses assuntos que a gente está conversando aqui e também pode sugerir novos assuntos para a gente tratar aqui. Como eu falei lá no episódio anterior, a gente vai ter também convidados. Então você pode também fazer a sua sugestão de convidados para bater um papo aqui com a gente. Tá beleza? E não se esqueça, você precisa seguir aqui o canal para ficar recebendo e compartilha com o seu colega aí da limpeza e da higienização que precisa receber esse tipo de conteúdo. Vamos parar de conversa fiada e vamos para o assunto. Netão, seguinte, cara, a gente vê aí no tempo que a gente tem de mercado que algumas pessoas não fazem impermeabilização, mesmo já tendo algum tempo, né? Tem gente que começou hoje, tem gente que não faz mesmo depois de algum tempo. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que o principal fator de tudo é a falta de conhecimento. E o segundo é o medo, porque ele, a gente vê se falar muito que deu errado, que não funcionou, que estragou, que danificou, e isso vai criando um medo, né, no pessoal. Sendo que esses erros acontecem, pô, também tô propício a acontecer com qualquer um, né? A gente é uma mão de obra. Uma hora ou outra vai haver um deslize, mas esse deslize, quando você sabe o porquê foi, você consegue reverter ele ao seu favor. E eu acho que assim, o principal de tudo é a falta de conhecimento. E eu vou levar um pouquinho mais a fundo da tua pergunta, Arilson. Quando você deixa de fazer impermeabilização, no nosso segmento, você fica fora de duas partes do mercado, sabendo que existem três, né, que é o que eu vejo. Então, é a pessoa que comprou o sofá novo, ele quer impermeabilizar. Se você não trabalha com impermeabilização, esse não é o teu cliente. Tem um outro cliente que ele quer lavar e impermeabilizar. Mas você não trabalha com impermeabilização. Esse também não é o teu cliente. E se você trabalha só com limpeza, você tem só um terço do mercado para trabalhar. Então, diminui mais ainda a quantidade de chances de você fechar novos clientes. Esse é o meu ponto de vista, humildemente, mas é como eu enxergo, né, o nosso mercado. Ainda vou completar mais um que eu acredito aí, então, que é que você abre oportunidade para o seu concorrente. Imagina que o seu cliente, né, já tem algum tempo que trabalha com você, ele não conhecia a impermeabilização e ele deseja fazer. Você vai lá, faz a higienização e o cara te pede um orçamento para fazer a impermeabilização. O que você vai fazer? Eu não faço? E uma vez que o Uhum. cliente, né, uma vez que o prestador de serviço lá dá impermeabilização, entra na casa do cliente, se ele tiver o dom da conversa, nunca mais você volta lá. Não volta É. mesmo. Porque você vai comer. Pronto, vamos lá. Se você entrar na casa de um cliente para fazer só impermeabilização, você vai deixar outro prestador de serviço entrar lá? De jeito nenhum, filho. De jeito nenhum. Eu já deixo lá falado ou explicado ou vendido tudo o que eu faço. Olha, eu lavo o tapete, lavo o colchão, eu lavo o sofá também, né? Então eu já deixo ali, eu já fecho a brecha para ninguém ter acesso. Então eu já tento fechar um pouco o ciclo ali ao meu redor, né, para que isso não aconteça de forma alguma. Isso daí, se você deixar abrir espaço para essa concorrência, já era, você vai perder. Aí vão ficar pensando assim: ah, mas eu posso arrumar um parceiro que eu lavo e ele, em parceria, vai fazer a impermeabilização. Se o rapaz que for fazer a impermeabilização ele tiver o mínimo de conhecimento, ele não vai fechar essa parceria com você. Por quê?
o processo de limpeza interfere diretamente no resultado da impermeabilização. Eu mesmo, se eu pegar uma pessoa e quiser fazer uma parceria comigo, eu vou lavar e você impermeabiliza? Olha, desculpa, amigo, eu não consigo trabalhar dessa forma, porque a garantia da impermeabilização é minha, porém eu não sei como você lavou esse sofá, né? Se você neutralizou, se você deixou ali resíduo tensoativo, sei lá o quê. Né? Então, eu prefiro não pôr a mão. Eu até descarto. Falei, não, procura outro, comigo não vai rolar. Esse é um ponto que eu ia tocar, que ainda tem essa. Se o cara for mais honesto, ele só vai sair, senão ele ainda vai te queimar, né? Porque vai falar que você não fez um serviço direito, que necessita fazer novamente o serviço de higienização, e aí a chance de que você não volte nesse cliente, elas aumentam, né? A gente precisa Uhum, ter estratégia de mercado, né? Se defender no mercado. A gente não trabalha só atacando, a gente também precisa se defender. E não deixar que um cliente, que um prestador de serviço do nosso ramo entre no seu cliente é obrigação sua. Aqui, por exemplo, só para a gente fazer um paralelo, eu não fazia tapetes, mas eu comecei a perceber que eu estava perdendo para empresas que também faziam tapetes. E aí, depois que a gente passou a fazer, a gente começou a ganhar clientes porque a gente faz tapete. Né? Então, tem uma cliente que a gente faz aqui sempre lá na casa dela. A mulher tem 4 filhas, então está sempre precisando fazer. Ela veio para a gente porque a outra empresa parou de fazer a limpeza de tapete. Então você acaba agregando quando a gente junta esses serviços que são complementares, né? É claro que eu não vou uhum. oferecer, sei lá, às vezes limpeza de piscina, limpeza de piso, se isso não é a minha expertise. Mas esses Hum. serviços que são complementares fazem todo sentido que você entregue de fato para o seu cliente. Ô Neto, agora uma coisa que eu fico com mais dúvida aqui. Por que que você acha que o pessoal não entra? Por que que ele nem começa a fazer? Você falou lá no começo um pouquinho de falta de conhecimento, mas eu queria que você falasse mais profundamente nesse assunto. É, Laurilson, a gente sabe, né, que existe uma infinidade de produtos, né, assim como tem de ótima qualidade, baixa qualidade, mas eu acho que o principal de tudo é técnica na execução do serviço. Isso estou falando lá, ponto final, entrega de resultado ali de serviço na casa do cliente, né? E às vezes por falta de conhecimento, de informação, as pessoas acabam se abstendo de fazer esse tipo de serviço, né? Eles preferem ficar fora desse tipo de situação. Mas, assim, é por falta de buscar um conhecimento, né? No mercado aí, não estou puxando sardinha para mim, nem para nenhum outro, mas tem N pessoas falando sobre impermeabilização. É de uma forma rasa? É, mas aquela forma rasa vai fazer com que você queira se aprofundar no assunto, né? Eu, assim como muitos outros, se especializou em impermeabilização, porque eu tive esse outro lado da moeda, de fazer serviços ruins, né? Nunca tive que pagar um estofado, mas já tive N retornos, né? E não sabia solucionar, e fui estudando a fundo, e fui indo, até eu identificar onde eu errava. Pronto, agora eu sei por que eu estou errando. Vamos por esse caminho agora. E eu fui buscando esse conhecimento, né? Fui estudar um pouquinho de química, um pouquinho de biologia, mas a biologia é bem rasa, a química principalmente. Aí depois fui estudar a linha têxtil para me identificar tecido. E aí foi aonde eu fui me aprofundando cada vez mais sobre impermeabilização. E hoje em dia, falar que eu não passo perrengue, pô, sou ser humano, né? Mas é um perrengue que a gente consegue controlar de certa forma, né? E com muito mais raridade. É uma coisa que agora é tipo uma em mil. Antigamente, eu chegava na casa do cliente para fazer a impermeabilização, eu olhava o estofado e a mão já começava a suar. Por quê? Eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu só fazia. Se ia dar certo ou não, eu não sabia. Entende? Entendi. Então, o mercado só quer entrar, só quer olhar e visar o dinheiro. É óbvio, a gente trabalha pelo dinheiro também, pelo dinheiro também.
Mas quando a gente trabalha pelo dinheiro e com uma certa segurança do que está fazendo, o dinheiro rende muito mais, né? É igual o que eu falo muito aqui, às vezes, em stories. Eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro, não voltar para casa com prejuízo. Por mais que seja dica, mas eu acho que são dicas que podem fazer diferença. E não custa nada pôr em prática, né? Mesmo que seja só para. Deixa eu ver se o que ele está falando é verdade, deixa eu ver se dá certo, né? Porque às vezes as pessoas querem o caminho das pedras, só quer pisar nas pedrinhas redondas, né? Mas as pedrinhas redondas nem todo mundo dá, é um ou outro, entende? Cara, Então você tem. falou um negócio que é muito certo, né? Eu ouvi uma frase uma vez que não existe nada mais caro do que coisa de graça, né? E às vezes a pessoa está começando e a gente entende, claro, né? Que começo é muito difícil e tal, a gente não tem esse dinheiro todo, mas às vezes a gente investir em conhecimento, eu estou falando de investir dinheiro mesmo em conhecimento, não é só tempo, tá? Porque quando a gente investe dinheiro em conhecimento, geralmente a gente poupa tempo. A gente vai, Uhum. a gente aprende uma jornada de outra pessoa ou de outras pessoas que já passaram por aquilo que a gente não quer passar. A gente quer evitar, né? Comprar o erro do outro, né? É muito mais Exatamente, né? barato, né? Meu avô dizia que o esperto aprende com o erro do outro, né? Você não precisa errar você mesmo. É claro que quando você vive a experiência, ela fixa bem mais. Mas eu prefiro acreditar no erro do outro, né? No que já errou. Até porque você Aham. falou agorinha, eu não paguei, não cheguei a pagar. Mas no nosso ramo, se a gente errar, é muito caro. A gente lida com coisas caras, né? E principalmente para quem quer trabalhar com um público melhor, para quem quer ir melhorando esse público, quanto melhor o seu público, mais caro é o seu erro, Caro que né? fica. Uma coisa é você errar uma peça que custa R$ 1.500, um sofá de 2 lugares que custa R$ 1.500 lá na Casa Bahia. Outra Não coisa é existe você. mais, tá? Ainda tem essa ainda, né? Que tudo subiu. Nem Casas Bahia não existe mais, tá? Mas vamos colocar aqui então que o cara errou lá no sofá de R$ 3.000, né? É muito caro para ele. Se você levar em consideração que boa parte do nosso ramo nem fatura isso no mês, como é que o cara vai pagar? E aí ele quebra, Uhum. né? E aí ele quebra. Imagina agora um sofá de assinatura, um sofá de 150, de R$ 200.000, né? Que a gente vê. É raro, mas vê. Agora vamos colocar nos mais comuns. Cara, a gente lida todos os dias com sofá de 30, de R$ 40.000. Isso é comum, né? Quando você começa a atender público A, público AB, né? Público AA, a gente se depara com esse tipo de peça, né? E Uhum. não dá para errar. Acaba virando uma rotina, né? Sim, acaba virando rotina, mas não dá para errar isso daí, né? Aí eu vou te perguntar então uma coisa aqui. O cara está começando, mas ele está com medo. E aí, ele não pega o serviço, como que faz? Ó, vou só pôr um pedacinho de fala no anterior. Eu costumo falar que um conhecimento ou um treinamento que você vai fazer hoje em dia, né? Olhando o ticket médio de um treinamento que tem no mercado, ele é mais barato do que uma parcela do sofá que você vai pagar. Cara, isso aí é. Se as pessoas fizessem conta, né, cara? Eu até fiz um vídeo hoje, eu soltei o vídeo hoje lá no meu canal, e ele falava exatamente dessa questão, que as pessoas às vezes elas ficam falando para cá, falando para lá, mas ela não sabe de fato quanto é que isso custa, né? E aí se a gente fizer conta, cara, vai ver que os cursos eles são mais baratos, sei lá, você paga aí R$ 500 num curso. Cara, R$ 500 você não paga a troca de um tecido, não paga. Não paga. E aí como é que eu sei? Eu acabei de pagar um, né, que o pessoal teve um problema lá, e aí a gente teve que pagar a troca do tecido para o cliente. E só a troca do tecido, né? Então eu paguei R$ 1.000 e poucos aí. Agora imagina, se a gente soubesse disso, Se é um estofado novo, a cliente não quer a troca, ela quer um sofá novo. tem essa questão também. Se era um sofá mais velho e tal, o cliente ganhou um tecido novo ali. Mas tem tudo isso. Porque além do valor monetário, tem peças que têm valor sentimental, né? Essa peça aqui era do Exatamente. meu pai, era da minha mãe, foi da minha avó. Uhum. E a gente não Ou pode consegue até falar, reparar eu isso. fui feito nesse sofá. Pode ser essa Não foi situação limpo também. desde aquela época. Desde...
Mas vamos lá, eu vou responder um pouquinho da tua pergunta. Não trabalho com impermeabilização, quero começar. O primeiro é você ficar bem alinhado no teu processo de limpeza. Saber o que você está fazendo no seu processo de limpeza. Porque tem alguns processos de limpeza que, dependendo do tipo de produto que você usa, ele vai interferir diretamente no resultado da impermeabilização. Então, o primeiro é identificar qual o melhor processo para aquela situação e deixar ele preparado para receber uma impermeabilização, correto? A outra a gente sabe que hoje em dia um pulverizador inox ele está numa média de, sei lá, R$ 1.800, entre R$ 1.500 a R$ 1.800. É um investimento alto, óbvio que é para quem está começando, se inserindo nesse mercado de impermeabilização, sabendo que ele, se você trabalhar bem alinhadinho, souber fazer uma divulgação bacana desse serviço, pode chegar a virar até o meu caso. Eu já cheguei aqui, na minha empresa, a ser 70% do meu faturamento em impermeabilização contra 30% de limpeza. Entende? Então, vamos inverter esse papel. Né? Vamos inverter esse papel. Vamos supor que você trabalha só com limpeza, mas você vai agregar mais 30% do teu faturamento. É bacana também. Era uma coisa que você não tinha. Mas aí você fala, eu não quero investir esse valor todo agora. Tem um pulverizadorzinho de mão, o IK, né, aquele HC 1.5, ele vai fazer praticamente a mesma coisa. Ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, o reservatório é menorzinho, você vai ter que bombear, mas você não passa perrengue. Então a gente está falando quase agora entre R$ 1.500 e R$ 1.800, sabendo que um pulverizador IK está numa média de R$ 200. Entende? Então, vamos lá. Se a pessoa investir num treinamentozinho, ou até mesmo se ele for curioso, né, for autodidata, e ele quiser pesquisar por ele mesmo, ele já consegue começar a trabalhar com a impermeabilização, mas eu sei que vai chegar uma hora que ele vai precisar de uma instrução um pouco mais a fundo, né, uma orientação mais profunda. E aí, um pulverizador IK, R$ 200, sei lá, uma lata de impermeabilizante, 5 litros, vai gastar, eu acho que deve estar aproximadamente o quê? Uns R$ 400, R$ 500, né? 5 Por aí. litros? Nem sei, cara. De 5 litros? Só compro de 20, eu não faço a menor ideia, pra falar a verdade. É mais ou menos isso. Então, vamos supor que ele colocou ali no primeiro investimento. No primeiro investimento dele, vamos arredondar essa conta aí para R$ 700, né? Que foi o pulverizador mais o impermeabilizante. Sabendo que aquela latinha vai dar umas 2 impermeabilizações de um sofá retrátil de 2,5 muito bem feito, e o mercado hoje em dia costuma cobrar entre 350 e 450, pronto, vendeu 2 impermeabilização, já se pagou o produto e o pulverizador. Quando ele for comprar um galão de novo, já começa a sobrar, aí a roda começa a girar, entende? Tá, mas olha só, o cara começou lá com o IK. E aí? Ele vai pegar o dinheiro todo? O que ele tem que fazer? De jeito nenhum. Para ele engordar, né? Para ele engordar esse porquinho, não vou falar time não, mas para engordar esse porquinho, aquilo que te sobra era uma coisa que você não contava, não era do teu. Então continua com esse mesmo pensamento, reinveste, que seja em tráfego ou em conhecimento, ou até mesmo faz uma poupancinha para comprar um inox, né? Que fica um pouco mais profissional. Era esse o ponto que eu queria chegar. Fica mais profissional. Você faz com o IK? Faz. Mas dá muito mais trabalho. Você vai levar tempo e você não vai controlar tanto o produto, né? Mas aqui, você faz o que você, com o que você tem, até que você tenha coisa melhor, né? Mas... E a gente vê o pessoal fazendo, mas eu faço assim até hoje. E... Cara, não é porque você faz que tá certo, tá? Eu vi fulano fazendo. Não é porque você viu fulano fazendo que tá certo. Tá? Tem muito fulano por aí que faz merda, que fala merda e que faz merda. E se você ficar seguindo esses caras,
você vai tomar na cabeça. Vai virar um merda junto com ele. Você vai ficar você vai se lascar junto com ele. Mas agora, vê só. Arilson, mas deixa eu só colocar um parênteses aqui. Por que que a gente já falou direto de um pulverizador que é preparado para um impermeabilizante base solvente? Para quem está iniciando, eu não gosto de indicar o à base d'água. O à base d'água... Para. Fazer igual o João Kleber. Vou perguntar agora para você responder. Neto, você indica começar com impermeabilizante base água? De jeito nenhum. Mas assim, de maneira nenhuma. Não. E eu vou explicar o porquê. Né? Antes disso, eu vou fazer só um parênteses já respondendo isso. O à base d'água, não é que ele é ruim, tá? Os 3 impermeabilizantes, base água, não inflamável e o inflamável, o resultado é o mesmo. Tá? É o mesmo. Porém, o base água, você tem que ter como um coringa, uma carta na manga, quando você tiver uma necessidade específica. Você fala, poxa, só dá para me usar ele nesse momento. Não consigo usar os outros. Aí, beleza. Esse eu estou falando como base d'água, tá? E eu indico qual? Pô, você quer começar? Começa com solvente não inflamável. Qual a dificuldade de trabalhar com solvente não inflamável? A dificuldade que eu vejo quase zero. Se você isolar partes plásticas, couro, madeira, já está assim, zerou. E por que que eu não gosto de indicar com a base d'água, né? Para mim, os 3 fatores determinantes para quem está começando a não usar a base d'água o teste, né? Vai ficar na mão do teu cliente, porque ele precisa de uma secagem ali de pelo menos 24 horas para o teste. Então, se você não conduzir o seu cliente a fazer um teste de uma forma correta, ele vai fazer de qualquer jeito e vai penetrar, né? Vai, sei lá, jogar de uma altura, pô, a gente está falando gravidade, é o peso da água contra uma trama que ainda é maleável, é um tecido. Então vai penetrar, ele vai te chamar, sua impermeabilização não funcionou, você é um charlatão. Não é isso. É porque você não identificou, né, ou você não apresentou o que era uma impermeabilização e mostrou para ela como ela fazer o teste sobre isso, né? Para acidentes, não é para brincadeira, né? A outra situação a gente precisa, quando está começando, da tal tangibilização, mostrar para o cliente capacidade, e a gente mostra como? Foto e vídeo, nós somos prestadores de serviço. Não é um produto que eu falo, tá aqui, Arilson, o celular é esse, pesquisa aí que você vai achar as especificações dele. É diferente, a gente está trabalhando com prestação de serviço. Então, a gente vai mostrar a nossa capacidade como? Com uma foto, com um vídeo sobre aquele serviço. Você não vai conseguir fazer isso, né? Não é que eu vou fazer aqui o teu sofá hoje, aí amanhã eu bato na tua porta, Arilson, deixa eu fazer o teste lá para fazer uma foto e um vídeo para divulgar? Pô, isso é chato. Você vai perder tempo e ainda vai incomodar o teu cliente. Eu penso ainda outra coisa aqui, eu costumo dizer. Nós não vendemos impermeabilização. Nós vendemos o teste. O cliente não quer saber se o produto é X, é Y, se ele é inflamado, se ele é aprovado pela Anvisa, se ele não deixa cheiro, se ele não solta as tiras, se ele é uma havaiana da vida. Ele quer testar, ele quer mostrar lá pro parente dele que chegar, olha aqui como meu sofá funcionou, não entra água. Então, esse é um dos motivos de eu não utilizar base água. Porque eu não vou testar. Se eu não testar, eu não entreguei o serviço. Eu acredito isso. Tem gente que trabalha? Tem. E aí é como você falou. Vai ter situações, às vezes é longe, você não pode voltar para fazer em outro dia, né? Que o base d'água, dá para fazer o base d'água no mesmo dia? Tem 2 fabricantes, né, que um está em teste ainda, que é recente, mas o que eu uso, que é o da GS, o EcoSafe,
você consegue fazer a aplicação na hora. Sem Mas esperar assim, nada. não, terminou, fez a última extração ali, puxou o máximo que conseguiu, só impermeabilizar por cima e esperar secar. Ele Bacana, bacana. Então é isso. Nós não vendemos impermeabilização. Nós vendemos o teste da impermeabilização. Bota isso na sua cabeça. Neto, ah, qual que tu acha que é, então, o maior medo do pessoal? Eu tô perguntando isso, eu já perguntei outras vezes. Mas o maior medo, porque eu estava até no grupo conversando, e o pessoal falando, eu vou começar e tal, vou começar com base de água. Eu falei, cara, eu não entendo, velho. Eu não entendo porque o cara quer começar com base de água. E outra coisa, além do medo aqui que ele tem, qual que você acha que é a coisa mais importante entre o cliente, o vendedor, né? Prestador de serviço, na hora da venda com o cliente? O que ele tem que alinhar? Você já começou a falar um pouquinho, né? Alinhar. Para você, igual assim, no meu caso, eu diminuí assim drasticamente os retornos, né? De quando eu comecei para hoje, né? Como alinhamento de expectativa. Na hora da venda, o cliente pediu, eu quero fazer uma impermeabilização. Primeira pergunta é, qual a tua necessidade para impermeabilização? Você precisa dela para quê? Se ela me fala, pô, é porque meu cachorro faz xixi ali no pé do sofá. Não venda, é dor de cabeça. É dor de cabeça. A cliente, sei lá, tem 3, 4 crianças pequenas. Vai solucionar por partes, mas quando você faz um alinhamento com ela, olha, funciona para isso, isso, isso e isso. Isso daqui, ele vai facilitar, mas eu não vou te garantir. Pronto. Quando você transparece isso para o cliente e deixa ele bem pontualizado ali, você pontualiza o que é uma impermeabilização e para que serve, aí fica tudo bacaninha, fica tudo jóia. Então, o principal de tudo é alinhamento de expectativa. Para que você quer? Será que serve? Aí você vai e pontualiza ali tudo que precisa ser, entendeu? E aqui para nós a gente faz esse alinhamento de expectativa em 3 partes, Arilson, ainda. A gente começa ele na venda, né? Quando eu vou executar o serviço, antes de executar, já lá na casa do cliente, eu dou uma pincelada e o principal de todos é na entrega. Quando eu vou fazer a entrega técnica, que eu mostro para ela a aguinha escorrendo, como é que ela seca, quais os cuidados que ela tem que ter, né? Se acontecer um acidente diferente, como é que ela vai proceder para organizar aquilo que aconteceu. E aí sim, mas ele é feito em 3 partes aqui para mim: na venda, antes da execução do serviço e na entrega técnica, que é quando eu termino o serviço. E aí a gente consegue evitar muito retorno, né, com isso daí. Muito, 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 né? Porque se a gente vende o teste e o cliente vai fazer o teste de qualquer jeito lá para mostrar para o parente, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Eu teve um caso aqui que fui até eu que impermeabilizei. E aí chegou o retorno, tá entrando, tá penetrando. Eu falei, bicho, faz o seguinte, então, faz um favor. Faça um teste do jeito que você está fazendo aí, mas filma ele e me manda. Aí quando o cara me mandou o teste, ele tava derramando assim, ó, alto, sei lá, 40, 50 centímetros. Aí eu tive que explicar, olha só, o produto, a impermeabilização, ela é um serviço que ela é feita para contra o derramamento de líquidos acidentais. É para um acidente. Um acidente não acontece a 1 metro de altura. O acidente é quando o copo está ali, ele está na sua mão, ou ele estava lá no encosto do braço e ele caiu no sofá. É para isso, né? Mas a gente já faz isso também na venda. Só que assim, você vai aprendendo apanhando, né? Agora não, agora a gente já vê que a gente está falando, você mesmo fala lá nas suas aulas da mentoria a respeito disso. Mas no começo a gente apoiou muito, porque até ter a expertise de perguntar para o cliente, pedir para ele fazer um vídeo, eu fui muitas vezes na casa de cliente. Aí olha só, aí você perde com gasolina, aí você perde o tempo, aí você perde credibilidade. Que o cara fala, bicho, como é que alguém me prometeu essas coisas, tá lá no alinhamento de expectativa, eu prometi para ele que ia fazer, o cara fez o teste e falhou.
Aí você fica em descrédito. E aí, quando eu estou falando em descrédito, você fica em descrédito com o seu cliente e com você, porque você se sente um merda. Porra, como é que eu aprendi o negócio, eu fiz e deu errado, né? E aí tem muito disso também. Eu acredito que, às vezes, aí, quando eu perguntei lá do medo, eu acho que o maior medo que o povo tem é de falhar. E às vezes ele não faz para não falhar. Mas a falha, ela faz parte do processo. Ela faz parte do aprendizado. Ela está na vida do empreendedor. O empreendedor vai errar, vai errar. Eu estava vendo um vídeo do cara que ele está falando, até um jogador de futebol. O sucesso do ser humano é 15%, 85% é falha. E se eu não souber lidar com essas falhas, se eu não souber resolver esses problemas, eu vou me ferrar. Ou eu não vou crescer nunca, né? O Henrique fala muito, né? Porra, eu gosto de problema. Eu quero que me traga problema, porque problema dá dinheiro. Quando o cliente não resolve o problema dele, sou eu que resolvo. Então, o problema dá dinheiro. Neto, e aí, fazendo esse apanhado todo aí, a dica de ouro que você dá para o cara que vai começar agora. Ele está começando, ele não faz ainda. Começar nas possibilidades que tem, depois melhora, mas tem que começar. Eu provoquei, mas você não deu a resposta que eu queria, não. Que eu achei que você fosse falar que a dica de ouro é que não tem dica de ouro. Mas pior que não tem, mas não tipo tem, assim, é como a gente é sedento, às vezes, por conhecimento, a gente fica procurando o melhor momento, né? Você lembra há um tempo atrás aí que a gente vinha falando, tem esse tipo de vídeo que a gente está fazendo aqui agora, a gente começou a ter essa ideia há 2 anos atrás. Exatamente. E aqui a gente está falando de uma coisa que eu acabei de falar, né? Não espere o melhor momento, só faça. Eu não fiz isso, mas hoje em dia eu faço. Sim. Né? O pessoal às vezes reclama, seu áudio tá baixo nos stories, né? Mas eles não entendem que eu tô dentro de uma casa de um cliente, o cliente está ali do lado, eu tô só tentando entregar um conteúdo, né? O pessoal vive falando, pô, compra um iPhone, a imagem é melhor. Falei, não, vou com o que eu tenho, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho, então eu vou do jeito que eu tenho hoje em dia, né? Qual é o carro de serviço que eu tenho? É um Uno. Mas um utilitário é melhor. Não, mas o que eu tenho é um Uno. Eu tenho um utilitário também, mas meu utilitário bebe mais. Você teve um, você sabe como é. Vamos de Uno, pô. Vamos de Uno. Cangu é um alcoólatra. Cara, então é assim, é só começar. Não precisa de muito. Não precisa de muito e eu acho que essa vontade, né, esse desejo tem que estar dentro da pessoa de começar, né, ficar esperando o melhor momento, porque senão não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente não vende berço de ouro. Quem está nesse segmento, eu vou chutar alto aí, é 2% de um cara que tinha um dinheiro parado e falou, vou montar uma empresa disso daqui. E é um cara que não põe a mão em nada. Não, todo mundo é fudido, pô. Todo mundo começa fudido. Eu falei lá no vídeo hoje que eu gravei lá. Eu comecei, eu tinha R$2.500. Eu tenho a planilha até hoje que eu fiz lá. O que eu vou fazer com esses R$2.500? Vou comprar uma máquina usada, vou comprar produto, e aí depois fiquei, porra, e agora? Comecei errado. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é gerar demanda. Você tem que ter cliente. Não adianta você ter o melhor de tudo e você não tem cliente. Você não tem para quem vender. Né? Vai fazer um podcast. Eu tenho o melhor equipamento, tenho o melhor de tudo. Não tem audiência. Para quê? Você vai pegar um diamante, guardar na gaveta, esconder? Não, cara, tem que usar. Mas esse medo é natural. Quem dera tivessem pessoas para falar isso pra gente no começo, né? O pessoal não falava. Hoje eu vi uma frase que eu gostei bastante, que o cara dizia que o maior medo do ser humano, um dos maiores medos do ser humano, em geral, é falar em público, né? As pessoas têm muito receio em falar em público. Mas, na verdade, você está escondendo outro medo. Não é o medo de falar em público. É o medo de falhar em público. As pessoas têm vergonha de falhar. E aí as outras pessoas apontam o dedo. Né? E aí o cara ia e respondia assim, bicho, a coisa mais libertadora do mundo é você poder mandar alguém tomar no cu. Mas como assim? Cara, o cara não paga a sua conta, ele não te ajuda, ele não faz nada, caga pra ele.
caga para ele. Então, bicho, você tá fazendo feio, tá fazendo errado, mas você tá fazendo. Só tem como corrigir se você fizer. Cara, fiz a impermeabilização no cliente aqui, ó, eu tenho 4 anos, quase 5 anos no ramo. Eu nunca vi ninguém deixar outro na mão. Eu nunca vi. Você vai achar alguém num grupo, você vai achar alguém num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook, você vai ligar para alguém, sempre alguém vai te ajudar a resolver, tá? Mas você também não pode ser um parasita que só quer sugar, né? Você começa ali, você pede ajuda, a hora que você puder, você tem que retribuir. Retribuir quem te ajudou, retribuir quem está ali contigo. Mas você precisa fazer. A impermeabilização ela não é um bicho de sete cabeças. Precisa de mais atenção? Precisa, claro que precisa. Né? O produto é muito mais caro, você está lidando com situações. Só que a chance de ganho aumenta. E aí, quanto maior o risco, maiores são os ganhos. Isso aí é do mundo. É do mundo. Lá na Bolsa de Valores é assim, nas apostas de futebol é assim, na vida. Se o risco é maior, a sua chance de ganhar ela é muito maior. Então, para a gente não ficar marcando passo, nadando ali no mesmo lugar, a gente tem que arriscar às vezes. E começar a fazer impermeabilização é uma coisa que é um passo a mais do nosso ramo, né? Ele é um a mais. Se a gente ficar esperando só por clientes de higienização, a gente volta lá no começo que a gente estava falando desse episódio. Vai estar dando chance para outro, né? Você dá sorte para o outro. E não confia muito nessa história de parceiro para fazer esse tipo de coisa, não, porque essa parceria só vai ter um lado. É só você indicando para o cara, porque ele sabe higienizar. A gente não tem impermeabilizadores de sofá que não fazem higienização. A gente só tem o contrário, eu estou errado. Tá certíssimo. E aí por que o cara que faz a higienização vai indicar você que só faz ela, sendo que ele faz os dois? Ele não vai fazer. Ele quer mais que você se lasque. Então, a gente tem que pensar direitinho nisso. Mas aí, quando a pessoa... Eu acho assim, quando é um pouco que libertador também. Quando a pessoa passa por uma experiência de fazer uma impermeabilização. Porque vamos colocar, né, o tempo médio do mercado aí, vamos arredondar para 1h30 uma limpeza de sofá. Né? Não vou me colocar nesse meio. Mas vamos colocar 1h30 aí uma limpeza de sofá. É porque em 1h30 você fez 8 sofá, né? E aí, vamos lá. É o desgaste físico que tem, que é muito maior. Você tem que carregar um monte de trambolho, né? Extrator, maleta, não sei o quê. E enche ali a extrator, e enche o pulverizador com produto, e escove, não sei o quê. Aí você pega para fazer uma impermeabilização. Que o teu maior trabalho, o que é? Colocar uma proteção no chão e dar pressão no pulverizador. É muito mais legal. É muito mais legal. Aí é mais glamuroso, né? É mais bonito de ver. E aí é muito, assim, a parte mais interessante é que você consegue precificar bem aí para fazer uma limpeza, mas quando eu acho que, assim, uma precificação boa para fazer uma limpeza, vamos colocar uns R$1.000, né? Eu acho que é o teto ali, no mesmo sofá. Sendo que nesse mesmo sofá, uma impermeabilização, você vai vender por 3. Entende? Que loucura que é. E sabe o que eu acho? Você vai me dizer. Você trabalha mais com impermeabilização. Eu acho que o mais legal da impermeabilização é a continuidade que você tem nessa prestação de serviço. Porque alguém que tem um sofá de 60 mil, ele não vai fazer uma limpeza a cada 3 anos. E aí vai ser sempre você. Você foi lá, fez a limpeza, fez a impermeabilização, você vai voltar lá. A menos que você faça cagada, né? E não faça o mínimo que você tem que fazer ali. Mas tem continuidade do serviço. E você não tem que ficar... você consegue ir empilhando tijolinhos. Eu gosto de falar assim, né? Porque quando a gente trabalha só com higienização e quando a gente trabalha com higienização de uma classe menor, eu vou trabalhar com o público C e D, eu não empilho tijolos. Aquele cara faz uma higienização a cada 4 anos, 3 anos, uma vez na vida. Então eu não empilho. Eu só estou aqui, ó, na base. E quando a gente vai mudando de público, eu consigo empilhar isso. Eu consigo sempre ir subindo. E outra coisa que você falou aí agora,
E aí, muita gente, na verdade, a maioria nem percebe isso, mas a possibilidade que tem. Cara, entre a cura de uma aplicação e outra, você tem a oportunidade de vender mais para o cliente. Você está conversando com ele, né? Como é que é o negócio, a técnica do copo d'água, né? Copo d'água. Pede um copo d'água, abriu o espaço e vai vender mais, vai fazer mais coisa para o cliente. Ou simplesmente vai bater um papo para você encurtar essa relação, né, entre você e o seu cliente. Uhum. O serviço de hoje, o primeiro que eu fiz, há um ano e um mês, mais ou menos, atrás, né? Ela fez, um ano e um mês, ela fez no comecinho de dezembro do ano passado, estamos em janeiro. Eu fiz a impermeabilização quando aquele sofá chegou novinho. Eu fiz a impermeabilização. E nessa conversa com ela, ela perguntou qual era o mais indicado, e eu falei, olha, a impermeabilização, estou te dando garantia de 1 ano sobre ela, tá? De 1 ano. Então, é interessante que daqui a 1 ano a gente renove isso. E ela foi querer contratar só a impermeabilização. Eu falei, eu posso avaliar o teu sofá antes? E ela tinha um cachorrinho onde ele ficava passando, roçando. Aí fica aquela marquinha de gordura ao redor do sofá. Eu falei, olha, eu posso até impermeabilizar, mas assim, não vai ficar legal porque vai ficar essa mancha. Que tal a gente lavar? Ela foi, pagou pela limpeza, mas a impermeabilização. Entende? É, essas brechas, né, que você acaba tendo um pouquinho mais de consistência, né, revendendo outros itens. É tanto que eu fiz o sofá e o colchão dela hoje. Entende? Mas fez porque você teve a oportunidade de vender, de trocar essa ideia, de conversar, né? E isso aí é que faz diferença perante ao pessoal que cobra barato demais, que está sempre na correria, né? Lembra que você já tomou muita lapada por fazer serviço rápido, né? Só que eu penso assim, cara, se tu fez rápido e você consegue trocar uma ideia ali com o cliente, você vai vender muito mais do que se você ficar lá igual um maluco esfregando e tal, né? E até aprendendo argumentos para você falar com o seu cliente, né? Hoje eu estava vendo numa conversa de pessoal do nosso ramo, e aí as pessoas querem justificar o preço que elas cobram nas coisas por produto, qualidade de produto, se o produto é certificado, o tempo que ele gasta, o dinheiro que o cara gasta. Cara, não é isso que vai fazer você vender para o seu cliente. Não é o preço da concorrência que vai fazer você vender para o seu cliente, né? Porque se você está olhando somente o preço da concorrência, quem não está dando valor no seu serviço é você. Nem você conhece o valor do seu serviço. E é por isso que a gente não pode ficar se espelhando só no valor do outro, né? Eu vejo muito lá nos seus, principalmente lá nos seus stories, o pessoal fala, mas você só trabalha com esse público? Mas você está falando isso porque você trabalha com tal público. E aí, eu sei que tem gente que fica na dúvida. Você trabalha só para esse público? Sabe qual é o meu público ideal? É aquele que eu mando o orçamento e identifica o que eu cobrei pelo que eu apresentei para ele e me paga. O CEP vem por consequência. Exatamente. O bom cliente é o que paga, né? É o que paga. Indiferente. Hoje em dia com menos frequência, tá? Hoje em dia é com menos frequência porque a gente vai começando a cobrar de uma forma diferente. Às vezes eu entendo que às vezes fica inacessível para um certo tipo de público, né? Mas eu já subi muito escadão por aqui, já andei muita viela, entendeu? E hoje você não faz porque você entende o valor do seu serviço, né? E outra, existe no mercado um negócio chamado de oferta e demanda. Se você não tem o que fazer, não adianta você querer fazer só coisa mais cara. Você não vai fazer. É simples, é simples. Isso aí é matemático. Tá? Mas é assim assado. Mas o fulano cobrou tanto, eu não consigo fazer. Então, esse cliente não é seu. É porque a gente tem situações em que
o cliente não é um cliente para você e tem outros que você não é o prestador de serviço para ele. Você não é a pessoa que ele procura, né? E isso aí serve tanto para o bom quanto para o mal. Às vezes o cliente é ruim demais, ele não serve para você. Ou o cliente é bom demais e se você for lá, você vai fazer cagada. A gente precisa, inclusive, ter essa consciência de não atender o cliente, né? Quando você falou mais cedo lá do alinhamento de expectativa. Aqui teve vendas que eu fui fazer, eu não fazer. A cliente queria fazer a higienização de um sofá, ela tinha um gatinho, e aí, na verdade, desculpa, um cachorro, e o cachorro subia no sofá e fazia xixi lá. Aí eu expliquei para ela que o serviço não era para ela. Aquela solução não servia para ela. Ah, mas por quê e tal? Eu falei, olha, você precisa fazer educar o seu cachorro para essa situação, porque no caso dela lá, o cachorro só subia no sofá quando ela não estava em casa. Então isso aí era uma carência dele, né? Eles tinham mudado de apartamento, o cachorro, o petzinho estava vivendo uma situação diferente, e aí somente quando eles não estavam lá é que ele subia. E aí o que eu falei para ela? Ah, mas e o que eu vou fazer? Meu sofá vou perder? Meu sofá é novo? Eu falei, não, faz o seguinte, compra uma capa. Enquanto você não está em casa, não tem problema se o seu sofá ficar coberto por uma capa. Não vai ficar feio, se não vai ver, não tem ninguém lá. Na hora que você chegar em casa, for receber alguém, você tira a capa e usa o sofá. E aí diminui o tempo entre uma higienização e outra. Sério, vai dar certo? Vai. A mulher é minha cliente até hoje. Mas se eu tivesse vendido para ela a impermeabilização, eu teria me queimado, não teria resolvido o problema dela e estava tinha feito o serviço somente uma vez, né? Só mais um aqui. Essa semana, de novo, a gente fez uma cliente aqui, 4 crianças. As crianças sobem o tempo inteiro no sofá. A gente também não faz impermeabilização lá. A gente faz higienização, nós fizemos em novembro, fizemos agora em janeiro de novo. Então, a cada 2, 3 meses a gente faz higienização do sofá. E eu faço questão de quando eu vou lá, eu faço vídeo e tal, eu dizer, essa cliente ela optou por não fazer a impermeabilização porque ela diminuiu o tempo entre a higienização. Eu sou claro com ela é feliz porque o sofá está sempre limpo e está todo mundo feliz. Esses cachorrinhos eu amo eles, eu amo. Meu maior cliente aqui, ele se chama Bob, tá? Ele é um Shih Tzu, bem branquinho, a coisa mais linda. Ele me dá, na casinha dele lá, pelo menos 2 atendimentos por mês. Mas é porque ele é muito mimado, ele é muito, muito mimadão. Beleza que às vezes eu não vou e faço o estofado inteiro. Mas o meu primeiro atendimento lá foi justamente no alinhamento de expectativa. Eu identifiquei que para ela não funcionaria e que se ela precisasse, num acidente, né, que ela chama de acidente. O Bob fez um acidente aqui no sofá. E aí ela solicitava. Então, pelo menos, vou chutar bem baixo. Pelo menos uma vez por mês eu vou na casa dela. Ela tem, na parte de baixo, ela tem 2 sofás, tem outro na parte de cima e tem mais umas 4 poltronas, que é onde ele deixou ele sozinho por um dia, já era. Por mais que cubra e tal, né? E é uma outra coisa que você falou, que eu achei bem interessante também, eu não assisti ainda o conteúdo que você soltou lá, né, dos cinquentinhas, mas uma opinião minha que eu tenho sobre isso é que o que seria também dos desfavorecidos financeiramente se não houvesse esses prestadores de serviço que cobram mais barato. Sim. Né? Eu moro numa periferia, mas eu não contrataria o meu serviço para fazer na minha casa. Por quê? O meu salário não condiz com o que eu cobro. Só por isso, não pelo serviço em si, a qualidade do serviço. Mas o que eu ganho, né, o que eu tenho de salário sobre a empresa que eu trabalho, não paga por esse serviço. Assim como tem outras pessoas também, né? E a outra situação que eu acho também que a gente tem que levar por muito, assim, com a consideração muito grande se o cara tá cobrando 50, 100, 150 reais, como é que tá a geladeira desse cara? Você tá dando spoiler do meu vídeo, porra. Sacanagem. Mas eu penso exatamente assim. Cara. Eu não sei as dificuldades que aquela pessoa tá passando. Olha. Se ela tá com 2 contas de água ou de luz atrasado, se o filho tá chorando querendo, sei lá, um pão ou um leite. Então, eu não critico.
O que eu acho errado é quando a pessoa tem potencial, ou às vezes tem conhecimento e está fazendo isso. E eu também não acho ruim, sabe por quê? Porque ele não vai durar no mercado 6 meses. Que no final das contas, quando ele for fazer o resumido, ele vai ver que estava trabalhando de graça e que não vale a pena. E ele Sim. vai fazer o quê? Ele volta para o mercado de onde ele veio e se insere no CLT. E a parte mais legal ainda desse caso que eu estou te falando, o cara que tem consciência, mas não sabe cobrar, e a parte mais legal de tudo, o que, que é? Eu adoro comprar umas coisinhas usadas em ótimas condições. Adoro, papai. Maldade isso aí. Tratora, pulverizadorzinho, uma politri, adoro, Mas, cara, sabe adoro. uma coisa que eu gosto de comparar, cara? Eu não sei se aí tem, velho. Eu não vi. Quando eu fui, eu não vi. Se aí tem lugar onde vende salgado de R$ 1. Aqui é 1,50. Beleza, então. Então vamos colocar o salgado de 50. Cara, se tu for lá no Morumbi, tu vai comprar um salgadinho de 50? Não vai, né? Agora, imagine que você pega a sua banquinha, sai aí do Capão, vai lá para o Morumbi e coloca uma banquinha de salgadinho de 50. Você vai vender? E a descredibilidade. O pessoal já vai olhar e vai Você falar tá que olha o entendendo? que foi feito isso aí. Tá entendendo por que que tudo... por que que a gente tem cliente para tudo? Cara, se tu botar uma barraquinha aí na tua rua aí para vender salgado de 50, rapidão você vende. Porque você tá no lugar onde o público está. Simples assim. Agora, isso quer dizer que o salgado não tem qualidade? Não, cara, não quer dizer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu particularmente, gosto pra caramba desse salgado baratinho. Essa semana ainda comi. Mas é diferente. Então, se você chegar lá no Morumbi, tu não vai vender. O cara não confia naquilo. Primeiro que é o que você falou aí. Isso foi feito aonde? Isso foi frito e que óleo? O cara usou aqui, ele teve gênio, não teve? Bicho, o cara que tiver com fome na periferia, ele só quer comer, velho. Ele não quer saber disso, ele quer comer. Né? Se você der esse salgado lá no Morumbi, se você der de graça, as pessoas não vão querer. E aí o problema está em você? Não, está só no lugar onde você oferece. Mas isso é um assunto para um outro episódio. Não, é porque empolga, o Já bicho empolga, eu fico puto ao mesmo tempo. aqui já entra em precificação, como você se apresenta, qual tipo de público, né? Te dar só um exemplo aqui, né, que eu até compartilhei com um colega hoje sobre uma impermeabilização que eu fiz, e ele falou, Neto, quanto sai essa impermeabilização aí? Aqui eu cobraria uns 350. Aí eu mandei uma foto da etiqueta, do estofado, né? Aí entrei na loja que vende ele, fiz um print e mandei os dois. Eu falei, e agora? Quanto você cobraria? Tudo isso que a gente precisa saber, né, cara? Pronto, você E tocou como é nesse que, assunto aí. como é que você chega lá? É justamente isso, né? É a questão de você se mostrar para quem você quer atender, mas não é só se mostrar. Você tem que ter postura. A pessoa tem que se enxergar como aquela empresa é a que atende o meu tipo de pessoa. Entende? E como que adquire isso? Essa expertise? Você tá falando que você olhou a etiqueta e postou. Não, não. Hoje em dia, Arilson, graças a Deus, foi um trabalho de formiguinha que levou alguns anos, né? Que levou alguns anos. Mas se eu bater um olho no estofado, eu consigo pelo menos identificar de qual loja ele veio. Porque aqui tem algumas lojas que ele tem meio que um padrão de designer, entende? E tem outros que é um padrão do designer que fez. E como eu adquiri isso, eu frequento um pouquinho, agora com um pouquinho mais de frequência, lojistas. Lojistas alto padrão, arquitetos, né? Pesquisei em muitos catálogos, né? Alguns Instagrams de designer. Então, hoje em dia, eu bater o olho e falar, aquilo ali é tal. É tanto que de vez em quando eu solto no meus stories, ó, daqui eu falo o nome do designer, o valor aproximado, né? Se é de uma poltrona, se é de um sofá, se é de uma cadeira de jantar, qualquer coisa que esteja voltado aos móveis ali, o moveleiro,
eu consigo. A não ser, tipo, se for um guarda-roupa, essas coisas aí, não, esquece. Tô falando estofados que a gente sente, né? Entendi. É um sofá, uma cadeira, um descanso de pé, um recamier, uma namoradeira, eu consigo identificar, E no que tu tá? E ensina, precificar em cima disso. no que você ensina lá no seu curso, tem essa parte de avaliação dos... Eu dou o caminho das pedrinhas redonda, porque eu queria muito que nossa cabeça fosse com um monte de chipzinho, sabe? Tipo, ó, pega esse daqui, põe na tua cabeça, esse daqui é o da técnica, ó, esse Uhum. aqui é o da precificação. Mas não é assim. Então, eu dou o caminhozinho das pedras redondas. Pisa nesse daqui que é confortável. Que aí você vai muito mais rápido, né? Do que você pisar em pedra pontiaguda. Não sei se você já foi em Paraty, no Rio de Janeiro. Lá Não o caminho conheço. é, lá o caminho é ruim pra caramba. As ruazinhas tudo de pedra redonda e tal. Um bêbado lá não consegue andar. Esquece. Mas se você vai pisando nas pedrinhas mais redondinhas e as maiorzinhas, você consegue andar mais rápido. Se você não tem habilidade, você vai pisando em qualquer pedra e aí você acaba demorando um pouco mais. Mas é Entendi. isso. E Eu como dou é o caminho das que pedras redondas. e como é que o pessoal faz se quiser participar desses treinamentos? No meu Instagram, eu não gosto de divulgar muito isso, porque parece que eu estou vendendo ou empurrando e tal. Mas eu sempre divulgo ali no meu Instagram, eu sempre solto um ou dois stories falando data e horário e sempre com um prazo um pouquinho maior ali de uns 10, 15 dias antes, para as pessoas se programarem também, tá? Em forma de pagamento e tal, e até de agenda. E assim, tem que acompanhar. É imper.neto, tá lá no Instagram, me segue, olha que aí eu sempre solto um conteúdozinho lá, algumas dicas que eu vejo que o mercado não dá, tá? O mercado em si, eu estou falando de treinadores, de pessoas Uhum. que oferecem esses cursos. Porque o que eu ofereço, o que é? As soluções que eu criei das dificuldades que eu tive, que é a maioria que todos têm, né? E outras habilidades que eu aprendi ao longo do tempo. A gente está falando, vamos puxar aqui. Quando eu falo em 300 a 400, 500 peças por mês, mas é peças. Então, a cadeira eu conto como unidade, o estofado, se ele for modular, é unidade. Então, eu não posso não podem me colocar na mesma prateleira, desculpe, não é soberba, tá? Me entenda muito bem, por favor. Não é soberba, mas não podem me colocar numa prateleira de um cara que faz, sei lá, por mês, 15, 20 sofás. Eu não faço isso. Num lojista, numa visita a um lojista, eu faço isso. Tem mais Em um amostragem, dia. né? Você tem mais amostragem. Você É, passou é pelo igual, mesmo caminho mais vezes. é igual um goleiro que tinha de futebol. Terminava o treino, o que ele ia fazer? Bater falta. O melhor do mundo. Ele virou o melhor batedor de falta, né, como goleiro. Goleiro Entende? artilheiro. Outro aqui, beleza, eu não estou me comparando a essas pessoas, tá? Longe de mim, muito, muito longe. Mas é só uma analogia, né? Cristiano Ronaldo era bom? Não. O treino fez com que ele se tornasse o melhor do mundo, né? Ele fala isso. Ele falou não tinha, a minha habilidade era zero, mas eu gostava muito do que eu fazia e eu queria ser o melhor do mundo. E ele treinava. Exatamente. E eu vou até te corrigir aqui, viu? Agora, aproveitar para te corrigir também. Não tem problema nenhum em vender. Não tem problema nenhum. Se compara aí de novo lá com o vendedor de comida. Tem alguém com fome, você tem a comida, você vende. É simples assim. Né? Às vezes as pessoas encaram isso, aí foi, a gente conversou lá no começo. É que às vezes o de graça ele sai muito caro. Cara, conhecimento você tem que pagar também. Então, cara, se você tem um conhecimento, você está disposto a vender, a entregar isso para as pessoas, é vendido, tem que pagar mesmo, tá? Então, quem tiver aí querendo aprender mais sobre permeabilização, entre em contato com o Neto lá no direct e seja feliz. Quem não quiser também, na internet tem conteúdo sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Internet se não tem na internet, não existe, tá? E olha que linda essa frase. Essa é minha, tá? Essa daí você pode colocar Bainet embaixo. Dicas, né? Dicas te faz boiar. Conhecimento te faz nadar. Mas é um conhecimento onde você vai buscar um pouquinho mais profundo. Quem vive de dica só vai aprender a boiar. Nadar, nunca.
E quem aprende com a pessoa certa vai nadar na direção certa. Se você nadar errado também, ó, você se fode. Pessoal, Então, prazerzão mais esse episódio aí. Lembrando que a gente solta aí um episódio por semana. Não deixa de curtir. Os episódios eles são disponibilizados no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Você vai limpar ali o seu sofá, vai estar trabalhando, adquira mais conhecimento, vai ouvindo esse tipo de coisa, tá? Tem conteúdo da gente, tem outras pessoas. O que você não pode é ficar parado, tá? Empresa só tem dois caminhos. Ou ele está crescendo ou ele está quebrando. Não existe empresa parada. E com essa frase a gente encerra aqui. Boa noite, Neto. Fique com Deus e até a próxima. tamo junto.